Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia a gente poder parar e meditar na palavra do Senhor. E é nesse objetivo, é nessa jornada que a gente seguirá hoje em mais um capítulo de Jó. Hoje, aqui na cidade de Manicoré, no Amazonas, na casa dos meus sogros Tapão e Sandra, também conhecida como Sandrex. A nossa meditação estará no livro de Jó, capítulo 7, e o versículo de trabalho será o versículo 11. E nele está escrito assim: por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Nós já temos acompanhado desde os devocionais anteriores, especialmente o devocional de ontem, que Jó inicia a sua defesa perante ele faz. E um dos aspectos, entre os aspectos que foram colocados, Jó claramente, ele fala que os irmãos deles, que seriam aqueles amigos que ele estava presente, tratavam de forma aleivosa, ou seja, tratavam de forma descortês, de forma até bastante, vamos dizer assim, cruel. Eles não conseguiam colocar em prática aquilo que era o objetivo da viagem deles, que era condoer-se pela dor de Jó e prestar-lhe auxílio, ou seja, ser amigos verdadeiramente. E a gente consegue lembrar dessa passagem quando a gente vai lá no versículo 14, no versículo 14 do capítulo 6 de ontem, do nosso devocional de ontem, quando ele diz assim: ao que estar aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ou seja, ele deixa muito claramente assim que eles deveriam ter a sensibilidade de entender que mesmo que Jó se afastasse ali do entendimento do Senhor, fosse de uma forma até, vamos dizer assim, perturbadora na mente dele, ali havia razões para que Jó se comportasse daquela forma. E a principal delas era o seu desconhecimento, e até mesmo porque talvez Jó passasse a entender a partir daquele momento que ele estava sendo punido pelo Senhor por uma razão que ele completamente desconhecia, e que seus amigos começaram a tratar isso como uma forma pecadora. Ou seja, Jó, um homem pecador, que aparentava ser um homem justo, mas que verdadeiramente era pecador, estava recebendo agora, vamos dizer assim, o fruto do seu trabalho, o fruto das suas mentiras, o fruto das suas iniquidades. Pelo menos era essa consequência que estava reinando sobre Jó. Só que isso não é verdade, como nós bem sabemos. Jó tem sido engrandecido. Jó é o exemplo que o Senhor está usando de um homem de fidelidade, independente do momento, da situação que ele vive, para com Deus. Jó era um homem que estava sendo honrado, só que a sua honra não era percebida diante de toda angústia, de toda dor. E a gente consegue ter uma noção disso, porque quando você vai lá no versículo 5 desse nosso capítulo de hoje, está escrito assim: a minha carne se tem vestido de bichos, de torrões de pó, a minha pele está gritada e se fez abominável. Jó tem uma carne completa em putrefação. Mas mais do que a carne, ou tanto quanto, eu não seria capaz de dizer se era mais da carne, ou o seu íntimo, o seu eu, o seu espírito ali, mas o seu espírito também estava em verdadeira, vamos dizer assim, agonia, em verdadeira perturbação, porque ele não conseguia ver em Deus, ali naquele momento, seu socorro, mas via em Deus ali simplesmente o seu justiceiro, vamos dizer assim. Jó era fruto da justiça do Senhor, e fruto de uma justiça que ele desconhecia o seu erro. E Jó, dentro desse seu nível de sensatez, desse seu nível de compreensão, diante também da, vamos dizer assim, das palavras duras, que se disseram contra ele ali pelos seus amigos, a gente vê que Jó, ele continua, como o nosso devocional está dizendo de hoje, o nosso versículo de trabalho, ele continua dizendo assim: olha, eu não vou me reprimir, eu não vou deixar de falar, eu não vou deixar de ser sincero, eu vou me abrir para o Senhor verdadeiramente. Quem sabe assim, dessa forma, ele também responderá para mim, porque Jó não via a possibilidade de um amanhã. Jó literalmente, ele não conseguiria ver que haveria um futuro, haveria um amanhã. Quando você vai no versículo 9, ele diz assim: como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. E a partir desse momento que ele coloca-se desse jeito, isso leva a dizer assim: olha, eu estou indo para o caminho da morte, eu só não sei exatamente qual é o meu dia, mas uma coisa eu posso afirmar: eu estou em ritmo acelerado indo para a sepultura. E isso é fruto de uma ação do Senhor sobre mim. E Jó, nesse seu desespero, e nessa angústia, e nessa sua levada de voz, o tempo todo, nessa levada de súplica ao Senhor, ele lá no versículo 20, ele diz assim: se pequei, que te farei, ó guarda dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Ou seja, porque ele estava sendo colocado na balança ali, como fiel da balança para um povo, para ser usado como símbolo de justiça do Senhor para um povo, mas na verdade era o contrário. Mas Jó não entendia isso, eu não entenderia, talvez você também não entendesse. Esses momentos, essa relação, essa situação que Jó passa, é um momento que leva para a gente realmente criar meditações muito fortes, a gente buscar entender verdadeiramente. Agora, recentemente, eu recebi anteontem, para ser mais exato, acho que foi de ontem para ontem, a mãe de um colega nosso de ministério, ela faleceu. Imagina a dor desse homem, né? Um filho, pelo que a gente acompanha, um filho sensato, um filho presente, assim como ele se mostra um excelente marido, um excelente pai, né? A gente vai observando os testemunhos dele, ele certamente vive um momento de muita angústia. E aí, se ele não tiver agora, toda a estrutura de amigos, de família que o rodeiam, que o cercam, ajudará ele, vamos dizer assim, a recompor mais rápido, para entender que o Senhor se faz presente em todos os pequenos detalhes. Mas Jó não tinha isso. Jó tinha uma esposa que o atacou, mandando ele amaldiçoar o seu Deus e morrer, e amigos que agora sentaram ali, que vieram para lhe oferecer, vamos dizer assim,
a amenização, o carinho, né? A amizade, o cuidado, e na verdade eles passaram a trazer também ações. Seriam os amigos dele também mais um reflexo da justiça de Deus sobre a vida deles? É o que Jó se vê nessa perda desse coisa. E Jó então deixa muito claro para os seus amigos que ele continuaria buscando, porque no final de tudo isso, o que ele queria a partir daquele momento era que ele fosse perdoado da transgressão. Ele fosse perdoado, que a iniquidade dele fosse retirada dele. Pois não seria justo que ele, um homem que se dedicou verdadeiramente, ele não estava nem pedindo pela sua vida, mas ele estava pedindo para que ele fosse perdoado, para quando ele voltasse ao pó, né? Para quando ele voltasse ao pó, ele pelo menos voltasse em paz. Jó continuava assim, mantendo a fidelidade do seu coração, a honra ao seu Deus, mas em momento nenhum ele se escusava de colocar o que o seu coração efetivamente sentia, sabendo que era do Senhor e reconhecendo a autoridade do Senhor. Só não entendia o que ele havia feito para merecer tudo aquilo. Que os exemplos de Jó, que essa luta diária que ele vem passando aqui, possa nos motivar a buscar em Deus fidelidade também e sermos, por exemplo, perseverantes. Mesmo que estruturas, amigos, às vezes, eles nos coloquem para baixo no sentido ou questionem a nossa, vamos dizer assim, o nosso testemunho diante de Deus. Mas quero deixar bem claro, às vezes, diferentemente de Jó, muitos de nós vamos passar por momentos, por verdadeiras escuridões dessa forma, porque temos algo ainda em aberto no nosso mundo de pecado, de práticas pecaminosas, às vezes. Mas se for fruto da ação do Senhor, verdadeiramente da ação poderosa dele, do cuidado dele conosco, talvez seja muito mais fácil, talvez seja muito mais aceitável, não fácil, mas aceitável. No final de tudo, o resultado será muito abençoador. Que a graça de Deus e Pai esteja conosco, que Deus possa nos cuidar, meu irmão.